que a adolescência é um período de crescimento e desenvolvimento. Você não é mais uma criança, mas não se tornou um adulto. Você quer experimentar, pertencer a um grupo, se apaixonar por alguém e testar os próprios limites. É nessa fase que muitos adolescentes começam a pensar na sua vida sexual. Por isso é importante entender, desde já, que o sexo inseguro traz riscos, e um deles é uma gravidez não planejada na adolescência. A família e a escola podem te orientar, mas a sua ação é primordial para evitar a gravidez. Afinal, você tem um futuro pela frente, planos e desejos. Será que ter um filho agora é o que você realmente quer? Os métodos contraceptivos são aqueles que têm como função evitar uma gravidez indesejada. Eles podem ser divididos em métodos comportamentais, de barreira, hormonais, cirúrgicos ou intrauterinos. A tabelinha é um tipo de método comportamental e ela consiste em evitar relações sexuais no período fértil. Porém, é um método muito impreciso. A pílula anticoncepcional é um contraceptivo do tipo hormonal. Elas são pílulas que contêm hormônios e esses hormônios atuam impedindo a ocorrência de uma gravidez indesejada. O uso das pílulas anticoncepcionais precisam ser regulados e um outro fator negativo desse tipo de método é que ele não protege contra as infecções sexualmente transmissíveis. O diafragma é um método contraceptivo de barreira. Ele é feito de um material maleável e é inserido no canal vaginal, se alojando no colo do útero, atuando assim como uma barreira para a passagem dos espermatozoides. O DIU, ou dispositivo intrauterino, é feito com material flexível e revestido com cobre. Ele é introduzido no útero da mulher por um profissional de saúde especializado e atua dificultando o encontro entre o espermatozoide e o ovócito a ser fecundado. A laqueadura é um método contraceptivo cirúrgico que é realizado nas mulheres. Nesse método cirúrgico, as tubas uterinas são cortadas e as extremidades do corte são fechadas, interrompendo a passagem do óvulo e do espermatozoide e impedindo assim a fecundação. A vasectomia é o método contraceptivo cirúrgico que é realizado em homens. Nela, os canais deferentes são cortados e as extremidades do corte são fechadas. Assim, o caminho dos espermatozoides é interrompido e eles não conseguem chegar até a uretra e saírem do pênis. Você já ouviu falar em camisinha? Este é o nome popular do preservativo masculino e feminino. O preservativo é um método contraceptivo que apresenta inúmeras vantagens. É acessível e consegue proteger tanto uma gravidez não planejada quanto infecções sexualmente transmissíveis. É por isso que os preservativos masculinos e femininos oferecem o que chamamos de dupla proteção. A opção pelo uso dos preservativos é um método de prevenção muito importante, mas também é fundamental saber usá-los corretamente. Por exemplo, não se deve usar o preservativo masculino e o feminino ao mesmo tempo, pois, além de não aumentar a proteção, há um enorme risco de que eles sejam rompidos. Isso vale para o uso de 2 preservativos masculinos, um sobre o outro. Também é importante colocar o preservativo corretamente e sempre antes do início da relação sexual. Na imagem apresentada na tela, temos o preservativo
feminino. Agora, na tela, temos o preservativo masculino e 4 passos simples de como se utilizar corretamente o preservativo masculino. Vimos diferentes tipos de método contraceptivo. Mas, e se o método contraceptivo escolhido falhar? O que devemos fazer? A primeira ação é procurar uma ajuda profissional da saúde para que ele possa te ajudar. Os riscos de uma gravidez não planejada ou de contaminação por uma infecção sexualmente transmissível existem e podem acontecer com qualquer pessoa. Para evitar a gravidez, há a possibilidade do uso do contraceptivo de emergência, conhecida popularmente como pílula do dia seguinte. Mas atenção, o seu uso é somente para ocasiões de emergência e não deve ser realizado continuamente. Cabe ao profissional da saúde, o médico ou a médica ginecologista, orientar quanto ao que é recomendável para cada pessoa. Uma forma de prevenção emergencial para algumas infecções sexualmente transmissíveis é a PEP, profilaxia pós-exposição de risco. Essa medida de prevenção de urgência consiste no uso de medicamentos para reduzir o risco de infecções pelo HIV, hepatites virais e outras infecções sexualmente transmissíveis. O uso deve ser iniciado preferencialmente logo nas 2 primeiras horas após a exposição, e no máximo em até 72 horas. A duração da PEP, profilaxia pós-exposição de risco, é de 28 dias e a pessoa deve ser acompanhada pela equipe de saúde. A responsabilidade? A contracepção é uma possibilidade tanto do menino quanto da menina, e, portanto, a escolha do método contraceptivo deve ser compartilhada. Por isso, é fundamental que meninas e meninos conheçam as características de cada método e quais são as expectativas e dificuldades em relação a cada um deles. Não existe o melhor método contraceptivo, pois cada adolescente é diferente, tem histórias e projetos de vida diferentes, características, estilos de vida e condições de saúde próprios. Por isso, é muito importante conversar com um profissional da saúde para decidir qual é o método mais adequado ou os métodos mais adequados para si mesmo.